Vai lá. Voltando, então, né? Não demorou nem 2 minutinhos. Para falar desse tema tão importante, que abrange tanta gente, tantas pessoas, né? Hoje, o nosso caso aqui é com a pessoa com deficiência visual. Então, por que essa resistência do mercado? Por que não reconhecer a igualdade e a capacidade da pessoa com deficiência visual? Nós temos aqui, ó, hoje, 3 profissionais com deficiência visual. A Josi já inserida, o Bruno já como assistente social, o Pedro já nessa... É uma ONG, né, Pedro? É uma startup. Olha só isso. Então, a gente quer deixar e pedir, né, o exemplo, porque tem muita gente, são milhões de pessoas com deficiência e a visual, infelizmente, tem sido uma deficiência, eu vou dizer com uma palavra curta e grossa, rejeitada. Eu cheguei a enviar currículo de pessoas com deficiência visual através do meu e-mail particular e, posteriormente, eu não vou citar o nome da empresa, ligar nessa empresa para saber o andamento, né, dessa questão e a empresa me dizer que ela não recebeu o currículo. Quem enviou foi eu. Então, ela recebeu, porque eu tinha aviso de recebimento. Então, é uma realidade que a gente quer mudar. E com a ajuda de vocês, né? Eu agradeço mais uma vez, a Josi está aqui com a gente, o Pedro está com a gente. Nós vamos trazer mais pessoas, né? A intenção é essa, né, Bruno? Trazer pessoas, trazer depoimentos, trazer histórias de vida, sejam elas sérias, engraçadas, que a gente leva para o lado hilário, porque leva mesmo, né? Mas É trazer isso mesmo. a conscientização. É isso mesmo. Até, Patrícia, é sempre bom a gente salientar, né, que a gente, quando fala na inserção do mercado de trabalho, a gente vê certa resistência por parte desses empresários, no sentido justamente que eles não veem a gente como um investimento na empresa, eles nos veem como um gasto. Então, a gente precisa mudar essa visão de que, na verdade, vocês precisam pensar na gente como um investimento para a empresa e para o crescimento da empresa E de vocês. detalhe, eu não vou citar, mas assim, teve um momento da minha vida que eu trabalhei em um local e esse local queria fazer marketing comigo. Só que assim, no começo a gente aceita porque acha que que a gente vai voar, que a gente vai crescer na empresa e tal, né? E infelizmente, assim, foi bacana, porque eu cresci profissionalmente, eu tô onde eu tô hoje por causa disso que me aconteceu, mas eu sofri preconceito, eu não tive condições de atender outras pessoas nesse local justamente por causa do fato deles falarem que eu era deficiente visual e que as pessoas que frequentavam esse local não iriam me aceitar, talvez teriam uma resistência, e eu falava, não, mas não é bem assim, eu tenho capacidade para atender todo qualquer tipo de pessoa, independente de ser deficiente ou não. E aí depois eu acabei saindo porque eu não aceitava isso de forma alguma. Eu falava, gente, para quê? Eu vou sair. Acabei pedindo demissão e tô feliz onde eu tô hoje, graças a Deus, junto às aulas também. Mas isso doeu muito em mim, porque me usaram praticamente, né, para marketing e depois, como se diz, me jogaram no lixo, como se eu não tivesse servido para nada. É sempre bom a gente lembrar, né, sempre nesse ponto, que nós queremos ser contratados pela nossa competência e não para sermos aí o bichinho de zoológico, né, aquele cego que Exatamente. vai ser observado pela empresa. Porque tem algumas pessoas que, quando contratam a gente, Patrícia, eles nos contratam no sentido da boa imagem, da imagem da idoneidade da Exato. empresa. Mas nós não somos anjos e nem assexuados. Então é importante vocês entenderem que por trás de um cego tem humano também. Tem humano, E tem claro pessoas que têm que, sentimentos, desejos, né, Bruno? claro, e como tais humanos, a gente também está sujeito a erros, e aí fica Exatamente. mais um ponto importantíssimo, porque a gente se cobra, mas quando a gente é cobrado por algo que nós sabemos que temos essa limitação, mas temos outras qualidades que compensam essa limitação, a gente se sente desestimulado no vínculo empregatício, né? Então, é sempre importante a gente salientar, né, empresários, contratem pessoas com deficiência visual, vocês não vão se arrepender, inclusive, vocês vão ter certeza de que a nossa competência
ela é comprovadamente comprovada, até porque a gente estuda, se mata de estudar, justamente para a gente Exatamente. obter as melhores oportunidades e de igual para igual com os demais, né, colaboradores, né, Josi? E é o que eu sempre falo. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas muitas vezes o deficiente visual ele é tido como uma pessoa acomodada por conta de ter o benefício. Por quê? Uhum. Porque não é contratado. Então, por que que eu vou me dispor do meu benefício se, se ninguém me contrata? Quando eu for contratado, aí sim eu vou dispor do meu benefício, mas enquanto isso não acontece, eu vou continuar. Mas infelizmente, até eu já julguei pessoas assim, me arrependi depois por esse julgamento que fiz, porque a gente sabe que oportunidade não tem, né? Então, é isso que a gente quer. Queremos ser contratados pelas nossas competências, não para sermos uma imagem de autopiedade das pessoas. E não, pessoal, nós não somos heróis porque nós trabalhamos. Nós somos Exa cidadãos e queremos, como tais cidadãos, cumprir com o nosso dever, mas nós não somos heróis por isso. Pedro? Ô, Patrícia, eu posso falar uma pequena história? Claro. Pequena história de como a empresa que eu trabalho hoje ela foi fundada. A CEO da empresa, Emanuele, ela é formada em psicologia, ela trabalhava no setor de RH de uma empresa de mineração daqui de Minas. Então, da noite para o dia, essa empresa teve que colocar uma cota altíssima para as pessoas com deficiência. E o que a empresa fez? Ela colocou as vagas para limitar a pessoa com deficiência. Exemplo, o único cargo que tinha para a pessoa com deficiência era auxiliar administrativo. Aí eu te pergunto, será que todo deficiente, ele tem por formação para trabalhar em auxiliar administrativo? Acho que ninguém aqui está trabalhando nesse cargo, entendeu? E ela estava querendo mudar isso. Então, ela acabou saindo dessa empresa e ela pensou, por que não? Vou acabar montando uma startup. E hoje, ela encontrou uma outra pessoa, uma pessoa muito capacitada, a Patrícia. A Patrícia, ela é fisioterapeuta e ela tem essa ideia de tentar trazer isso para o mundo real. Eu acho que falta muito conhecimento, assim, informação para as empresas. Eu sou responsável por um blog, o nome do blog tem até a ver com a aviação, né? Pilotando na web, que eu calculo o nível de acessibilidade dos sites das empresas. Eu acredito que o cartão postal assim da empresa, o primeiro contato da empresa, é através de um site, é através de um processo seletivo, só que muitas das vezes eles não têm acessibilidade. Então, a gente está trazendo isso para tentar compartilhar com eles, que a gente tem capacidade, tem os cursos aí, a gente está se capacitando e a gente está buscando a nossa oportunidade. Não que a gente vai se limitar, não é falando mal do cargo de auxiliar administrativo, mas eu acho que muitas pessoas têm um potencial. Por que não ser um gerente? Por que não ser o chamado chefe, né? Então, a gente tem até alguns exemplos na própria empresa, assim, de profissionais que foram contratados pelas empresas e estão no cargo de gerência hoje. Então, não é a deficiência que vai limitar assim, a pessoa. Concordo, e eu acredito, é o que a gente estava falando anteriormente, né? Todos são iguais. Então, cada um na sua limitação. Eu tenho uma, vocês estão com a visual, nós vamos ter outras, né? E assim segue, mas cada um tem a sua deficiência, não adianta a gente querer lutar contra isso, né? O que nós temos que lutar, que eu acredito, é isso mesmo que vocês estão falando. É a conscientização da sociedade, do mercado, que fica nessa resistência, né? Que não aceita, que não admite, que usa, como foi o caso que a Josi citou, né? Nós temos deputados lá, federais, com a deficiência visual.
Nós temos, acredito que, 2 juízes com a deficiência visual total, que foram, na hora da admissão, na hora de tomar posse do cargo, eles foram impedidos e tiveram que lutar tudo de novo para poder serem incluídos na função para que eles foram aprovados. Então, isso tem que mudar. Como tem que mudar também a questão da acessibilidade e da mobilidade, né? Porque hoje os deficientes estão vindo para a rua. No caso da Josi, né? O Pedro, não sei se vai também trabalhar usando ônibus coletivo. E Com certeza, mais tarde eu vou entrar nesse grupo. Então, não vejo a hora, viu? São pessoas que saem para a rua, mas tem que, além de ter que sair para ir para trabalho, sair na chuva, se ela for usar um guarda-chuva, usar a parede estiver lotada de material, como é que vai fazer? Então, a gente tem que chamar a atenção deles. Eles têm que, eu falo tem, né? Não é um sentido obrigatório, mas empresas que eu até vou citar aqui com muito orgulho. A gente não está recebendo nada para isso, o Bruno sabe disso. Nós criamos isso de um dia para o outro, foi uma ideia que surgiu para tentar ajudar. E nós temos uma empresa em Poços de Caldas que abriu as portas para quantos deficientes visuais ela pudesse acolher. A Josi é minha testemunha disso, que foi a empresa Vila Nova, Josi. Você se lembra? Cadê a Josi? Microfone desligado. Lembro, sim. Inclusive, eu fui fazer entrevista nessa empresa, mas também não aceitaram meu currículo. Não sei por quê, né? Eles falaram que não ia precisar do meu serviço, mas tudo bem. Foi uma entrevista bacana, né? A pessoa que me recebeu lá na época foi muito atenciosa. E eu acho que é bacana quando realmente há o interesse das empresas ou de qualquer outra plataforma que seja. Eu acho muito interessante quando a empresa se interessa, não a gente ter que implorar, entre aspas, né? Porque eu acho assim, bacana a gente convidar as empresas para conhecer, para fazer um trabalho, mostrar a orientação e mobilidade, né? Levar o candidato até o seu local de trabalho ou o futuro local de trabalho, que ele vai aprender sozinho. Eu acho muito interessante isso. Então, eu vi em Poços, né? Posso falar isso como é que eu vou falar para vocês? Com toda a segurança, né? 2 empresas, na época em que eu estava ainda, trabalhando formalmente, né? Com pessoas com deficiência visual. Foram 2 que abriram as portas para receber, para adaptar, se interessaram, se sentiram motivadas, que foi Armazém Vila Nova e Hospital Santa Lúcia. Então, eu cito até como um agradecimento a essas empresas, porque eu estive dentro da empresa para conversar com a equipe, com funcionários, com diretores e mostrar para eles que a deficiência visual ela não é de outro planeta. É o que a gente tem falado em outras lives, né? Deficiente visual é uma pessoa normal, né? Visto que nada é normal. Então, a luta vem vindo. Você falou, Pedro, do auxiliar administrativo, eu dei muita capacitação, tem várias pessoas com deficiência visual, fizeram comigo curso para auxiliar administrativo, outras tantas para trabalhar em call center. Eu sugeri em um congresso, o Bruno sabe disso, que o call center, quando estadual, por exemplo, que é o caso da saúde, contratasse pessoas com deficiência visual. Esse projeto está arquivado, está parado por aí, né, Bruno? Mas foi um pedido em nível estadual. Pois é, inclusive eu estive me levantando algumas informações, mandei um e-mail lá para a Assembleia Legislativa e eles me pediram um prazo para estar me retornando acerca do andamento desse processo, desse projeto aí. Então, é um projeto que já tem mais de 5 anos. E de lá para cá nós já tivemos quantos mandatos, né? Então a gente tem que pressionar os nossos legisladores aí.
Estou acompanhando a Ju, porque a Ju está se deslocando aí para algum lugar. Eu tô dando umas voltinhas aqui, porque eu acho que a gente merece, né? Ficar sentado só não dá certo, não. Então, mas ao longo, né, dessas lives, dessas discussões, o que a gente pretende é a mobilização, né? Sem dúvidas. Mobilização. Precisa de capacitação? Vamos lá. Eu me coloquei como voluntária, publicamente eu me coloquei como voluntária para prestar essa assessoria, reconhecimento de local, a capacitação da pessoa, mas é uma porta muito difícil de abrir. Mas que é necessária que se abra, né, Patrícia? Lógico. Porque agora mesmo, por exemplo, estão se falando muito na questão da desvinculação do BPC, do salário mínimo. Então, se a gente não tiver um emprego, como é que a gente vai fazer, pessoal? Exatamente. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão, pensar com mais carinho, capacitem-se enquanto ainda dá tempo, enquanto existe essa possibilidade ainda. Josi, chega um pouquinho para a sua direita, por favor. Isso é algo muito interessante que você tocou, Bruno. Eu acho que, muitas das vezes, os cursos estão aí e a gente tem que ter iniciativa assim, para estar se capacitando. Eu vejo, Pedro, eu noto que existe uma certa resistência também por parte de algumas pessoas com deficiência visual, e aí eu me refiro observando os comportamentos antropológicos dessas pessoas desde que eu comecei a entrar na internet. Existe uma resistência por conta da não garantia da empregabilidade depois que passa daquele tempo de 2 anos de efetivação, porque é justamente esse tempo, ele coincide com o tempo que termina o auxílio BPC, que eu não sei se vocês conhecem, mas o auxílio BPC, ele é um recurso que a pessoa com deficiência tem como alternativa para receber junto com o pagamento da empresa, desde que ela comunique o INSS sobre a empregabilidade. Então, por 2 anos, essa pessoa ela vai ter toda a capacidade de adaptação, inclusive, né, recebendo o próprio BPC, e aí o que acontece é que a empresa entra com 100% do pagamento e mais 50% do BPC, que a pessoa continua recebendo por um tempo determinado, e, infelizmente ou felizmente, esse tempo coincide com aqueles 2 anos que é da efetivação. E aí, muitas das vezes, a empresa acaba abrindo mão do funcionário com deficiência visual nesses 2 anos e ele fica, né, a ver navios, sem o BPC e sem o emprego também. Então, é preciso que haja uma conscientização de que a gente não tem que se capacitar só enquanto a gente está no emprego, mas principalmente quando a gente vai ser efetivado. Então, não se acomodar, né? Digamos assim, pelo fato de eu já estar contratado, não quer dizer que eu vou ser efetivado. E eu tenho que continuar me capacitando. Tem sempre uma reciclagem, né? Sempre exatamente, Josi. Reciclagem. Se a empresa oferecer curso, vai. Palestra, vai. Né? Eu acho muito interessante isso. E a gente aprende, a gente ganha muito com isso também. A gente tem um recurso aí, né, para estar auxiliando a gente, né? A gente tem autonomia para estar... Pois é, Pedro, hoje com esse advento das tecnologias, né, principalmente assistivas, a gente tem todo o aparato necessário para a gente trabalhar. Inclusive, nós estamos utilizando agora duas tecnologias. Exatamente. Né? Eu estou falando com vocês aqui, estou usando um aparelho com o aplicativo Zoom, mas ao mesmo tempo eu estou utilizando o leitor de telas para poder ouvir como está o andamento da conferência aqui. Então, hoje nós temos muitas ferramentas de trabalho que nós precisamos nos capacitar para dar conta desse trabalho. E são ferramentas gratuitas. Isso a gente tem que estar compartilhando gratuito. sempre. Pois é. E as empresas, elas não tratam as pessoas com deficiência como se fosse um investimento, elas tratam como um gasto. Tinha que ser um investimento, porque a empresa, ela vai... Isso que a empresa que eu estou trabalhando, ela está buscando para que a pessoa ela possa estar mais à vontade possível em relação àquela vaga. Porque a pessoa, ela estando com maior proximidade assim, com uma vaga, então ela tem chance dela explorar melhor os seus potenciais. Então, isso é muito importante. Agora, eu te falo, já pensou se todas as pessoas com deficiência fossem para a empresa para trabalhar só como auxiliar administrativo?
Não tem lógica isso. Eu acho que as empresas têm como explorar mais isso. O que acontece às vezes, eu não sei se vocês já visualizaram isso. Às vezes, ou o deficiente visual é advogado, ou massoterapeuta, ou assistente administrativo, como foi falado. É claro que a gente não tem preconceito em relação às profissões, mas eu acho que é necessário ampliar esse leque, como você mesmo disse, né, Pedro? Você está aí de professora, o Bruno está aí, né, Bruno? Assistente social. Assistente social. Pois é, como um trabalhador efetivo do SUAS, né? E para chegar até aqui, não foi fácil, mas... Eu já vi pessoa com deficiência visual fazendo curso de física, tem deficiente visual que trabalha com contabilidade. Então, é um universo, assim. São várias e várias profissões que existem. E muitas das vezes só tem essas vagas para isso porque são geralmente os cursos mais oferecidos. Aqui no Instituto para Pessoa com Deficiência, aqui em Belo Horizonte, tem curso de massoterapia, tem curso de informática básica, e eles ficam ali só nessa base, entendeu? E a gente as pessoas têm que ver que as pessoas com deficiência visual podem fazer algo mais, algo diferente. Sair um pouco daquela mesmice dessas mesmas, novamente falando, não é falando mal do cargo em si, mas eu acho que cada pessoa é um universo, então várias pessoas gostam, algumas pessoas gostam de fazer massagem, outras gostam de se comunicar, cada pessoa tem algo a ser explorado. Isso é muito interessante. Claro. Agora, um detalhe, gente. Eu ouvi nos comentários, né? E tem um prazo determinado, se a pessoa não se adaptar, não for direitinho, a empresa pode demitir. Aí nós vamos voltar lá na Lei 13.146 da empregabilidade. A pessoa com deficiência visual, quando é colocada no mercado de trabalho, é obrigação da empregadora tornar e trazer todas as formas, ferramentas, estímulos, incentivos, capacitações para que ela permaneça e continue no cargo. Então, é por isso que eu bato muito na 13.146. Ela é ampla, ela é boa e ela é abrangente. É uma segurança. Vocês sabiam desse detalhe dessa lei? Além de, se for um serviço que dependa de um agente facilitador, como o Pedro está falando, são várias funções que pode ser exercido, pode. Em várias outras funções, você pode, pela lei, ter a garantia de um agente facilitador, inclusive da sua escolha. Você pode escolher quem vai ajudá-lo a desenvolver aquela tarefa. Por exemplo, tem uma tarefa que não dá. Eu não consigo ler, como deficiente visual, vocês não vão conseguir ler imagem. Se o seu trabalho for só para ler imagem e em cima daquilo fazer algum trabalho, você tem o direito ao agente facilitador. Então, são direitos garantidos. É obrigação da empresa fazer com que o deficiente visual ou a outra pessoa com deficiência permaneça no mercado. E isso, para mim, é muito importante, esse ponto da lei. É uma grande conquista, né? Porque ela garante a manutenção da garantia dos direitos. Então, é um pilar muito importante que tem todo um respaldo aí pela Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, pessoal... Tem que conhecer. Com certeza. É a nossa principal espada, escudo, ao mesmo tempo que ela é uma espada, ela é um escudo. É verdade. E sentir, né? Se sentir colocado, se sentir útil, né? Porque aqui é o caso dos três. Com certeza. Os três estão inseridos, né? Os três estão conseguindo ali mostrar. Eu vim, eu sou capaz, eu vou fazer. E tomara que através da gente, outras pessoas venham. Não se inspirando ou tendo como espelho, que eu sei que vocês não gostam disso, né?
mas que despertem nelas a coragem. E Coragem. eu lamento, Patrícia, até dizer, mas eu tenho mais oportunidades fora da minha cidade do que na minha cidade. Eu Mas não gostaria de estar dizendo isso, mas é o fato, né? isso é verdade, mas não só no emprego, nem só no É, Bruno. sem dúvidas. Então, é sempre bom a gente estar sempre atentos à legislação, né? Estudarmos, nos capacitarmos para que quando a oportunidade chegue, nós estejamos preparados para essa oportunidade. Verdade. Alguma coisa a acrescentar, Josi? Não, eu acho que eu já disse tudo, né? Eu só reforçando mesmo que eu acho que a gente deve sim ser contratado por termos capacidade e que um dia, não sei quando, né? A gente espera que seja breve, que as empresas tenham essa mentalidade, né? É só isso. Eu acho que eu já falei tudo que tinha de falar. Eu acho que vale uma reflexão bastante aí interessante em relação aos dois lados, tanto nosso quanto o das empresas. Pedro? Um ponto que eu quero, acho que é interessante, no último censo do IBGE de 2010, ele avaliou que quase 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, olha só a quantidade de pessoas. No mundo, eu vi um estudo, no mundo, de cada 7 pessoas, uma tem deficiência. Então, é uma proporção muito grande, assim, de pessoas. E eu pergunto para você, qual a porcentagem dessas pessoas com deficiência que está no mercado de trabalho hoje? Será que elas estão tendo oportunidade? Será que o processo seletivo, ele é inclusivo? Ele tem acessibilidade? Um ponto interessante que você falou é a questão da identificação de imagens. Eu sou deficiente visual bilateral total. Eu não enxergo nada. Mas será que se eu chegar para uma empresa e fazer... vou até dar um exemplo. Eu cheguei num processo seletivo numa empresa, a mulher ela me deu um papel e uma caneta para eu escrever uma redação. Aí eu te falo, essa empresa tem acessibilidade? O mínimo do mínimo, que é o processo seletivo, não tem acessibilidade. Ela tinha que oferecer um computador, né? Com certeza. Um vendedor. São coisas assim. É a falta de conhecimento, né, gente? É a total de conhecimento, de tratar. Quem sabe a gente consiga despertar nessas pessoas o desejo de conhecer e de somar, né? E saber que o processo seletivo, você vai atender uma pessoa com deficiência auditiva de uma maneira, com a deficiência visual de outra maneira, com o cadeirante vão precisar de outros tipos de acesso. É tudo dentro da lei, é tudo certinho. Acho que falta um pouco de conhecimento e falta, sim, um pouco de vontade também. Com certeza. Creio até que principalmente até falta mais vontade mesmo, porque o departamento jurídico dessas empresas costumam ser muito fortes, né? Então, caberia mesmo um estudo mais minucioso sobre a legislação pertinente à pessoa com deficiência, a lei de cotas, a lei brasileira de inclusão, enfim, né? Existem muito poucos estudos voltados para pessoas cegas aqui no Brasil, pouquíssimos estudos. É verdade. Realmente. Mas nosso trabalho de formiguinha, né? Vai continuar. A gente está aqui, o canal está aberto, né? Nós estamos pedindo para vocês, venham, some, traga a sua ideia, sua sugestão, sua colocação, seus pensamentos. A gente está aberto para ouvir e, na medida do possível, fazer o que puder para ajudar, né? Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo para fazer o merchan, né, Patrícia, porque a gente tem alguns projetos parceiros, né, inclusive o Diversidade Transversal, e lá a gente trata principalmente da temática da reabilitação da pessoa com deficiência visual. Então, lá a gente trata da legislação, orientação e mobilidade, atividades da vida autônoma, tecnologias assistivas. E se vocês quiserem obter maiores informações, eu vou deixar aqui o meu contato, tá? Vocês podem entrar em contato comigo através do 0 Sbrubbles 35 99995 8954. Repetindo, 0 Sbrubbles 35
99958954, que a gente passa maiores informações aí para você a respeito desse projeto para quem deseja estar fazendo a reabilitação ou está iniciando esse processo. A gente lá mostra dicas na prática, né? E vai ficar um convite aqui, porque está parecendo muito artista aqui, viu, Bruno? Domingo passado foi Maria Eduarda, violinista. Pois é, menino, você viu? A Josi riu, porque ela sabe que eu vou falar, né? Mas a Josi também está escondendo o jogo, viu, Patrícia? Porque ela canta bem A demais da Josi conta, viu? canta muito. O Pedro ali, ó, com o violão atrás da cabeça dele. Então, muito artista aqui, viu, Bruno? A gente vai precisar marcar um. Mas a vida é isso. Só de audição. Vamos, só legal. live ao vivo aí. Um sarau, né? A gente vai fazer isso no final de ano, né, Patrícia? No especial de Natal, né? Pois é. E eu só tenho, gente, a agradecer a presença, a confiança de vocês virem e falarem mesmo o que estão pensando, as suas ideias, as suas colocações, sugestões, e deixar esse convite, que eu não estou brincando, não. Nem eu. A Josi cantando, o Pedro tocando, Maria Eduarda também, né? Já foi afinar o violino. Bruno, menina. qual que é o dom aí, Bruno? Bom, eu falei, assim que esse pessoal se manifestar, eu também vou me manifestar aí com alguma coisa que eu vou fazer. Não sei o que não, mas vamos ver. Surprise. Dá um jeito, né, Bruno? A gente dá um jeito, Pedrão, devagarinho, chega lá. É isso aí. E, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, né, Patrícia? Sim, a gente está aqui para ajudar você. Não ajudar no sentido de assistencialismo. E nem de autoajuda, viu, pessoal? Para que a sociedade te enxergue. Porque cego não são as pessoas que estão aqui no canal. Cego são as pessoas que não veem você. Então, muito obrigada, gente. A gente vai voltar. Beleza, um abraço. Beijo do cego. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Beijo. Tchau, Bruno. Beijos. Bye, bye, Patrícia. Até a próxima, se Deus quiser. Tá.